chuvas periódicas, crédito agrícola e dificuldade de comercialização são alguns dos problemas que acompanham os pequenos produtores rurais nordestinos há séculos. Essas dificuldades têm reduzido a produção e engrossado cada vez mais os cordões de pobreza nas grandes cidades. Na tentativa de reverter esse quadro, os agricultores de Inhamã, no município de Abreu e Lima, a 25 quilômetros do Recife, estão criando abelhas italianas com tecnologias alternativas de baixo custo e adaptadas à realidade dos agricultores. Aqui os instrumentos são quase todos produzidos pela comunidade. Tudo é registrado, discutido e decidido democraticamente. A ideia de criar a abelha surgiu depois da visita dos técnicos do Centro José de Castro e da Comissão Pastoral da Terra há 3 anos. O objetivo do projeto era aumentar a renda familiar e desenvolver a capacidade criativa e crítica da comunidade. Apesar dos bons resultados, não foi fácil adaptar os agricultores às novas tecnologias. A primeira dificuldade é o medo que os agricultores, certos agricultores têm da abelha. E aí, a gente, na nossa experiência, a gente vem dizendo que as abelhas não fazem mal, fazem mel. E com uma boa difusão, quando os agricultores começam a conhecer o trabalho com as abelhas, esse medo é perdido. E o outro é o grande custo dos materiais para se iniciar o processo de criação das abelhas, que com essas tecnologias alternativas que a gente utiliza, isso é bastante viabilizado, né? Existem mais comunidades como essa que vocês vêm fazendo esse trabalho de apicultura? Sim, essa experiência de Inhamã está sendo divulgada, né, em outras comunidades e aqui na região, aqui na Mata Norte de Pernambuco, outras comunidades vêm fazendo também experiências semelhantes a essa daqui de Inhamã. Quando vocês chegaram nessa comunidade aqui, vocês sentiram o quê? Quer dizer, o pessoal só vivia da agricultura e vivia muito mal? Tinha dificuldade de ter uma atividade agrícola que desse um retorno para eles, que fosse fosse adaptada à realidade que eles estão vivenciando. E o que a gente nota depois de alguns anos de trabalho é que realmente a atividade de criação de abelhas, ela é viabilizada, ela é totalmente adaptada para os pequenos agricultores, principalmente os pequenos agricultores que têm pouca terra, têm dificuldade na comercialização e na rentabilidade da sua atividade agrícola. Então uma comunidade que tem um agricultor que tem 1 hectare, ele pode criar abelha? Pode, porque a abelha não respeita a cerca, né? Então um agricultor com 1 hectare, ele pode criar porque as abelhas vão buscar as flores onde existe, independente do tamanho da terra que o agricultor tenha. Foi difícil para o senhor assimilar essa nova tecnologia? Para mim foi difícil, né? Porque eu não conhecia, nunca me dei com a abelha, né? E os companheiros aprenderam e trouxeram a novidade para aqui. Eu fui assistir eles capturar uma abelha, né? E daí por diante eu peguei participar do trabalho. E aí, perdeu o medo da abelha? Mais ou menos, né? Já levou muitas ferroadas? Um bocado. Depois dessa fase de adaptação, os agricultores começaram a dedicar um dia da semana, a quinta-feira, ao novo projeto. A agricultura não foi esquecida. As culturas de subsistência continuam sendo plantadas. As fruteiras duplicaram a produção ano passado. Tudo isso fez o pequeno agricultor descobrir que a abelha trouxe muito mais retorno do que eles imaginavam. Depois que nós começamos a criar a apicultura, a gente viu que melhorou nas frutas, né? As frutas do nosso pessoal aqui começou a aumentar a produção. O cajazeiro aumentou mais a produção, a pitombeira, o abacate, o cajueiro, todas eles produziu mais. E com isso daí, mais frutos, depois surgiu até a ideia de, com mais frutas, as mulheres desenvolver a parte do doce, para não se perder as frutas. Quer dizer que aqui antigamente a produção de fruta era muito menor? Era bem menor, porque a abelha tem o papel de polinização, né? Então tinha algumas vezes que dava alguma safra de frutas boas, né? Só com a abelha foi que melhorou. Você comenta aqui na comunidade que você anota tudo que acontece no apiário você anota. Como é que é esse negócio? Nós temos um livro aí para registrar tudo quanto acontece na nossa criação de abelha, né? A captura, a extração, revisões, o que se passa, tem algumas regras, tudinho. A gente anota no livro para ficar como registro. Aproveitando a experiência dos maridos... E chegando no hospital eu já falei com os parentes estão indo retirá-lo de lá. Com imagens de Orlando Coelho, apoio técnico... com a sobra das safras de goiaba, jaca e banana. Essas experiências
agricultor pode viabilizar a sua produção mesmo sem o apoio governamental. Na comunidade de Inhamã, zona da Mata Norte de Pernambuco, o grupo Nectar Mel trabalha com apicultura há 6 anos. No início, a comunidade ganhou fama com a produção de doces de corte e em caldas. A ideia de produzir os doces surgiu para aproveitar as frutas que tiveram crescimento estimulado pela ação das abelhas. Com a ajuda do projeto de técnicas alternativas do Centro Josué de Castro, as mulheres chegaram a produzir 20 potes de doce por semana e já pensavam em aumentar a produção. Aqui as mulheres iam fazer uma mini indústria para a fabricação de doces, mas por falta de orientação técnica e administrativa, o grupo só teve trabalho e prejuízo. Mesmo com o fim da cooperativa, algumas mulheres ainda se arriscam por conta própria a fazer os doces caseiros naturais. Mas o negócio só vai dar certo quando elas dominarem a técnica de conservação. Vocês não procuraram nenhuma orientação para essa questão da conservação do doce? Não, porque a gente tinha apostila, né? A gente foi orientado pela apostila que a gente tinha. Então, na apostila que a gente aprendeu foi que seria esterilizar os vidros, bem esterilizado, cozinhar o doce bem cozido, né? E a gente fazia, mas mesmo assim a gente enfrentava esse problema com ele de fermentar logo. Aí as vendas foram caindo? Foi. Inclusive, principalmente o doce de jaca, né? Que ele era o que mais se fermentava logo, é o de jaca. A senhora acha que vai ter que parar com a produção? Bom, do jeito que vai, ter que parar, porque não está dando, assim, sabe, lucro. Só mais trabalho mesmo. Mas vocês pretendem continuar com a cooperativa? Sim, pretendemos, desde que realmente a gente tenha segurança com o doce, com o produto que a gente vai fazer agora, né? E ter onde vender também, né? Já o vender não seria tanto que a gente pode se espalhar vendendo, né? Agora o problema maior é a garantia no produto. Vocês vão ter que aprender a fazer os conservantes. Justamente. Enquanto as mulheres tentam recuperar a produção, os homens não têm do que se queixar. No apiário, este grupo já conta com um trabalho de 25 colmeias, quase todas construídas no formato vertical. Neste tipo de colmeia, as abelhas depositam os ovos, o pólen e alguma reserva de mel na parte de baixo. O sobreninho serve apenas como depósito de mel. Nas colmeias verticais, as abelhas já chegaram a produzir 13 litros de mel por coleta. Mas agora, um novo formato de colmeia está sendo testado. É a colmeia horizontal. Nela, os técnicos do Centro de Desenvolvimento Agroecológico, Sabiá, esperam que o desenvolvimento das famílias seja mais rápido para aumentar o número de colônias. Qual é a vantagem dessa colmeia horizontal? Bom, a vantagem dela é que ela é muito econômica, quer dizer, do ponto de vista do pequeno produtor, ela é muito vantajosa. Quer dizer, uma colmeia horizontal, ela custa em torno de um litro de mel, né? Quer dizer, isso para o pequeno produtor é um aspecto bastante importante, né? A outra coisa é o manejo, quer dizer, é fácil transportar e é fácil você fazer revisão, né? Então são aspectos que facilitam bastante o trabalho com a apicultura. Essa experiência começou quando? Essa experiência começou há um mês atrás, né? A partir de algumas observações em outros tipos de colmeia, né? E a partir daí a gente resolveu montar esse tipo de colmeia. Está dando certo até agora? Está dando certo, quer dizer, as colônias, as colmeias que foram povoadas estão aceitando muito bem, né? Agora a gente está no teste de observação da produção. O processo de construção desta colmeia é trabalhoso, mas tem valido a pena para os apicultores como Jonas, Josué e Generino. Veja só como eles fazem a colmeia horizontal. O material usado é o seguinte: 4 latras de flandre ou zinco, 8 metros de sarrafo e pregos novos. Isto é suficiente para uma colmeia com até 20 quadros. Com a ajuda de uma foice e de um martelo, as latas são abertas pela lateral. 2 paredes de cada lata são retiradas, além de uma das extremidades. As pancadas servem para deixar a superfície plana, que facilita a produção do favo pelas abelhas. O sarrafo tem que ter a medida certa para fixar as latas. A madeira menor é que é responsável pela união das latas, enquanto que o sarrafo maior serve como suporte para os quadros.
Cada colônia tem 2 alvados, as entradas para as abelhas, que devem medir 10 centímetros de largura por 2 de altura. As paredes das latas que foram retiradas são usadas na cobertura da colmeia. Depois de pronta, ela pode ser colocada em cima deste suporte. A parte de dentro do cano deve ser molhada com óleo queimado para evitar formigas e cupim. O trabalho com as abelhas promete trazer outras novidades para estes homens. Sem deixar a agricultura de lado, eles dedicam apenas um dia da semana para cuidar das abelhas. No final do mês, cada um deles consegue tirar um salário mínimo com a venda do mel. Uma boa alternativa para quem não quer se preocupar com a falta de chuva e a entre-safra. Quem dá mais dinheiro, a lavoura ou as abelhas? Acredito que as abelhas dão bem mais resultado. Porque é pouco espaço que a gente trabalha com ela, só um dia por semana e dá em média um salário mínimo para cada um por mês, então a renda é bem melhor do que a agricultura. Fica uma alternativa que ajuda bastante a questão da agricultura, a apicultura. Dá para fazer uma reserva na entre-safra? De que? Do mel? Dá. Dá para fazer uma reservazinha. Não tem medo não delas picarem o senhor? Não. Eu estou acostumado com as picadas. Eu diversas picadas, já acostumou-se já. Não tem mais medo não? Não. Ela já conhece o senhor então, né? Eu pelo menos estou acostumado com as picadas. De início ela picava, inchava muito, e hoje ela fica totalmente normal. Então não tem mais problema com a picada da abelha. A gente não tem medo mais não.